uma fria noite de Ano Novo. As pessoas passavam com seus casacos quentes, luvas e lenços. Estavam todos correndo para chegar a algum lugar. Alguns estavam atrasados, correndo para chegar em casa, e outros estavam indo para outro local celebrar o Ano Novo. As crianças estavam correndo nas ruas e jogando bolas de neve para se divertir. Claro, eles eram os que mais apreciavam a neve. Estavam brincando uns com os outros e rindo histericamente. Mas nas ruas havia uma garota diferente daquelas que estavam brincando. Esta menina estava de pé no meio da rua, só assistindo as outras crianças. Ela não tinha um chapéu para protegê-la do frio como os outros. Suas roupas eram finas e rasgadas, e os chinelos em seus pés nem serviam direito, eram muito grandes. Ela estava segurando uma caixa em suas mãos. Tremendo, no frio gelado, a garotinha mal notou um carro vindo na sua direção. Ei, garota, fique na calçada, você será atropelada. A menina rapidamente correu para a calçada. Mas enquanto ela estava correndo, os seus grandes chinelos escaparam de seus pés. Quando ela estava na calçada, ela se virou e olhou. E viu um garoto correndo com seus chinelos. Meus chinelos! Ela gritou e correu atrás dele, mas a criança fugiu rapidamente. Não tendo escolha senão andar descalço, ela procurou um abrigo ao lado de uma parede. Ela abriu a caixa que estava segurando e colocou no chão. Ela olhou para a caixa de fósforo e seus olhos começaram a lacrimejar. Era uma pequena vendedora de fósforos, mas ela não conseguiu vender uma caixa de fósforos naquele dia. Se ela fizesse uma venda e ganhasse algum dinheiro, ela poderia ir para casa e pelo menos comer uma tigela de sopa quente com sua mãe. Então ela começou a gritar com sua voz fina e trêmula, de frio e tristeza. Fósforos! Alguém quer fósforos? Fósforos! Mas ninguém na rua prestou atenção nela. Então ela se sentou ao lado da parede. Seus dedos começaram a doer por causa do frio. Ela não podia mais aguentar a dor. De alguma forma, ela tinha que se aquecer. Ela abriu a caixa e tirou um fósforo. Seus dedos estavam congelados. Ela mal conseguia segurar o fósforo. Com suas mãos tremendo, ela acendeu o fósforo na parede. E de repente, uma luz quente e alaranjada a cercou. A pobre menina passava o fósforo de uma mão para outra para aquecer os dedos. Suas mãos não estavam mais frias. De repente, ela encontrou-se na frente de um fogo ardente. Olhou para o fogo e começou a sonhar. Estava sentada em frente a uma lareira em uma bela sala. Vestia um suéter de lã, botas peludas nos pés e um gorro na cabeça. Estava tão quente que ela começou a suar. Mas de repente o fósforo apagou. Com o fósforo apagado, aqueles doces sonhos também desapareceram. Seus dedos pequenos começaram a congelar e doer outra vez. Então ela acendeu outro fósforo. Naquele momento, um vento frio soprou. A menina virou-se para a parede para manter o fósforo aceso e cobriu o fogo com as mãos. Enquanto ela estava olhando para o fogo, a parede, de repente, se abriu. Dentro havia uma grande sala. Havia todos os tipos de alimentos sobre uma mesa com uma toalha branca. E os candelabros de prata sobre a mesa iluminaram a sala como a luz do dia. Ela olhou para a mesa e viu que no meio da mesa havia um belo pedaço de carne. Ela imediatamente pegou um pedaço de carne e colocou em sua boca. De repente, ela não estava mais com fome. A pequena vendedora de fósforos quis comer outro pedaço. Ela estendeu a mão, mas o fósforo que ela tinha na mão apagou muito rápido. A mão da pobre menina queimou e ela largou o fósforo. Ai, ai!
Assim que ela jogou o fósforo fora, o banquete e a sala desapareceram. E a parede reapareceu. A pequena vendedora de fósforos acendeu um outro fósforo. Agora ela estava em um sonho ainda maior. Ela estava sentada debaixo de uma árvore em uma noite de verão, olhando para as estrelas. Ainda estava quente, apesar de que era noite. Ela não conseguia tirar os olhos das estrelas. Ela nunca tinha visto o céu e as estrelas tão claras e brilhantes antes. Então, de repente, ela viu uma estrela cadente. Ela pensou consigo mesma: lá vai outro de nós, voando para a eternidade. Estas eram, na verdade, as palavras da sua avó. E ela viu a sua avó aparecer. Sempre que você ver uma estrela cadente, é alguém indo para o céu, minha querida. Sua avó ficou visível por um breve momento e depois desapareceu. Vó, pare, não vá! Por favor, não vá! Eu sinto tanto a sua falta. Para ver a avó mais uma vez, ela acendeu outro fósforo. Ela esqueceu que estava congelando de frio no meio da rua e começou a sonhar mais uma vez. Toda vez que acendia um fósforo, sentia como se estivesse vendo a sua avó e ouvindo a sua voz. A menina acendeu outro fósforo. O ambiente era iluminado como a luz do dia. Ela nunca tinha visto a sua avó tão bonita antes. Seu rosto amoroso a fez esquecer todos os dias frios e amargos que tinha passado. Ela não queria que este momento terminasse, então ela rapidamente acendeu o último fósforo. Sua avó apareceu na frente dela novamente. Ela estendeu os braços para segurar a mão da pequena vendedora de fósforo. E elas começaram a voar juntas para o céu. A menina sentiu um súbito alívio. Não havia mais frio ou fome. Naquele momento, outra estrela cadente passou. Na manhã seguinte, as pessoas que passavam na rua viam a garotinha sentada na parede com os olhos fechados, mas com um doce sorriso no rosto. Ela tinha um monte de fósforos queimados ao seu redor. Os fósforos que com suas chamas trouxeram seus sonhos vivos, sonhos que ninguém jamais sonharia. Era Réveillon e estava nevando. A casa dos Stahlbaum estava linda, com a decoração toda colorida e uma grande árvore de Natal com luzes piscando. De repente, alguém bateu na porta. Clara, a filha mais nova, foi alegre atender a visita. Era o tio Drosselmeyer, carregado de presentes. Quando ela viu seu tio favorito cheio de presentes, ficou feliz da vida. Mas ela não tinha paciência para esperar até meia-noite e queria o presente naquele exato momento. E o seu tio, como não queria desapontá-la, deu-lhe um dos presentes. Muito feliz, Clara abriu o pacote. Sem dúvida, era o melhor presente que ela já tinha recebido. Ele a presenteou com um quebra-nozes engraçado, com nariz vermelho e bigode. Clara nunca teve um brinquedo como esses. Ela realmente amou o quebra-nozes. Ela começou a brincar com ele e até dançou. Por outro lado, Fritz, o irmão da Clara, não gostou nada do presente dele e o jogou fora. Ele gostou foi do quebra-nozes e tentou roubá-lo de Clara. Ele é meu! Não, Fritz, isso é meu!
No final, Fritz conseguiu pegar o quebra-nozes, saiu correndo e subiu as escadas. Fritz, devolve logo meu brinquedo! Vai brincar com o seu! Nunca gostei daquele rato, seu presente é meu. Não, por favor! Devolve meu quebra-nozes! Então toma! E assim que Clara chegou perto do quebra-nozes, viu que o braço do brinquedo estava quebrado e solto ali no chão. Clara ficou muito triste e começou a chorar. Não chore, Clara. Vou consertá-lo para você. Já tinha passado da meia-noite. As celebrações de Réveillon já estavam no final e, como qualquer outra criança, Clara estava cansada e se deitou. Mas não conseguia parar de pensar no quebra-nozes. Eu espero que ele consiga consertá-lo. Com uma curiosidade irresistível, ela não conseguia dormir e saiu da cama. E, cheia de esperança, entrou na sala. E lá estava o quebra-nozes inteirinho, sentado debaixo da árvore de Natal. Clara ficou tão feliz, abraçou o brinquedo e agora, tranquila, caiu no sono. Algum tempo depois, Clara começou a ouvir uns barulhos esquisitos. E vagarosamente abriu os olhos. Mas como achou que estava sonhando, os fechou novamente. Sem saber, naquele exato momento, ela estava começando sua viagem à Terra do Nunca. E os barulhos recomeçaram. Parecia que eram os ratos que faziam. Clara abriu os olhos novamente. Os móveis da casa pareciam estar tão grandes agora. A árvore de Natal tinha se tornado uma árvore gigantesca. Clara estava bem acordada. E naquele momento, percebeu que não eram as coisas que estavam grandes, mas ela que havia diminuído. E logo então, avistou o Rei Rato e seu exército vindo em sua direção. Ela ficou muito assustada e quis fugir, mas o rato gigante a impediu, e todo o exército a cercou e começou a se aproximar dela. Naquele momento, o quebra-nozes também ganhou vida. O que está fazendo aí, Clara? Vamos escalar a árvore e fugir. Clara e o quebra-nozes escalaram a árvore e, através dela, chegaram no andar de cima. Para onde vamos fugir? Você deve saber algum esconderijo onde eles não te achem. Eu vou procurar ajuda. Enquanto Clara corria, o quebra-nozes não podia ser visto. Os ratos haviam se espalhado por toda a casa e estavam procurando por Clara. Foi então que o quebra-nozes conseguiu chegar a uma loja de brinquedos e viu que ali na janela havia um exército de soldados. Ele pegou uma pedra e quebrou a janela. Ei, o que vocês estão fazendo aí parados? Venham! Minha amiga Clara está em perigo. O Rei Rato está atrás dela. E de repente, todo o exército ganhou vida e todos pularam para fora da janela, seguindo o quebra-nozes. Assim que chegaram na casa, havia uma cena de guerra. Os ratos reviraram a casa de cima a baixo. O quebra-nozes e seu exército sacaram suas espadas para enfrentar o Rei Rato e seus capangas. Mas, infelizmente, haviam mais ratos do que soldados, e a maioria deles havia sido derrotada. O quebra-nozes estava praticamente cercado por todos os lados. Clara, então, saiu do seu esconderijo e sabia que precisava fazer algo. Mas ela era tão pequenina que sabia que era impossível. O Rei Rato, então, se aproximou do quebra-nozes e colocou a espada contra o rosto dele. Em pânico, Clara deu um grito e jogou seu sapato no Rei Rato. Tome isso, seu rato nojento! O sapato voou direto na cabeça do rato e, inconsciente, o rato caiu no chão. Vendo que o rei estava no chão, o exército de rato deu a batalha como perdida.
e carregaram o rei para fora da sala. Clara então correu em direção ao quebra-nozes. Ele estava inconsciente e caído no chão. Ela ajoelhou-se e começou a chorar. Acorde, quebra-nozes! De repente, uma fada apareceu atrás de Clara. Com sua roupa azul, suas asas e sua vara de pirulito, ela era uma fada extremamente doce. A fada não suportou ver as lágrimas de Clara e decidiu usar sua mágica. Naquele momento, o quebra-nozes virou um lindo príncipe. Feliz e admirada, Clara se pegou olhando para o príncipe. O lindo príncipe pegou as suas mãos e os dois começaram a dançar. Era uma dança mágica. Naquele momento, Clara percebeu que estavam dançando no ar. E novamente, de repente, apareceu a fada do doce. Mas dessa vez haviam outras fadas com ela. As fadas levaram Clara e o príncipe para a terra do doce. Árvores feitas de doces, flores de geleia de feijão, maçãs cor-de-rosa e borboletas cor-de-rosa. Era um lugar lindo e encantador. Clara começou a contar a sua história e tudo o que havia acontecido. Eu sei de tudo o que aconteceu. Não se preocupe, você está salva. E então, surgiu um som lindo de flauta e todas as fadas e flores começaram a dançar. E logo Clara e o príncipe começaram também a dançar. Por todos os cantos, era possível ver árvores coloridas, doces e pirulitos dançando. Clara e o príncipe quebra-nozes então perceberam que estavam em cima de um palco. Assim que o som da flauta parou, ela olhou bem para os lados e viu que realmente estava em cima de um palco. E o público aplaudia. Clara inclinou-se para o público e, feliz, fechou seus olhos. Clara! Clara! Naquele momento, ouvindo a voz de sua mãe, ela abriu seus olhos. Esfregou-os e olhou em sua volta. E percebeu que o quebra-nozes estava em seu colo. Confusa, sua mãe olhou para ela. Mal sabia que Clara também estava confusa. Querida, você dormiu aí a noite toda? Mamãe, tudo parecia tão real. E na tentativa de voltar para o sonho, Clara novamente fechou seus olhos. Em uma véspera de Ano Novo, pessoas andavam pelas ruas felizes para arrumar os preparativos. O rabugento Sr. Scrooge olhava tudo pela janela do seu trabalho. Que absurdo! Todas essas pessoas correndo no frio. Eu odeio o Ano Novo. Ele sentou à mesa, pegou seu caderno e começou a checar a lista de todas as pessoas que lhe deviam dinheiro. Com receio, seu ajudante chegou perto do senhor e perguntou: Será que eu posso sair um pouco mais cedo hoje? É véspera de Ano Novo e eu quero comprar um presente para o meu filho. Não, você não pode comprar esse presente. Mas que ridículo! E por que deixou para a última hora? Devia ter comprado antes. Com muita tristeza, o ajudante voltou ao trabalho. Foi quando alguém bateu na porta. Rabugento como ele, o cachorro latia. O ajudante foi abrir a porta. Era o sobrinho mais novo do Sr. Scrooge. Ele veio para convidar o Sr. Scrooge para ir ao jantar de Réveillon da família. Mas como o senhor não gostava de nenhum tipo de celebração ou festa, mais uma vez, ele não aceitou o convite para ver sua família.
E assim que o seu sobrinho foi embora, novamente alguém bateu na porta. O que foi agora? Me deixa em paz para trabalhar! Dessa vez, eram 2 homens perguntando se o Sr. Scrooge poderia doar dinheiro para ajudar os órfãos. E claro, o Sr. Scrooge negou a dar o dinheiro. Vão embora! Vão! Batam em outra porta! Eu não tenho dinheiro para jogar fora! Muito tristes, os homens então foram embora. Mais tarde, o Sr. Scrooge foi para sua casa. Ele estava de pijamas e sentado no seu sofá. Foi quando coisas muito estranhas começaram a acontecer. Portas e janelas começaram a bater. Haviam barulhos estranhos e assustadores nas portas e em outros lugares da casa. O cachorro, novamente, começou a latir. No começo, o senhor não ligou muito para o que estava acontecendo. Até que, de repente, um fantasma apareceu na frente dele. O Sr. Scrooge nunca havia ficado com tanto medo em toda a sua vida. O fantasma era um amigo do seu trabalho que havia falecido naquele mês. Com muita dificuldade, o Sr. Scrooge falou: Você? Você? Mas como pode? Você morreu! Vai embora! Me deixe em paz! Eu não fiz nada de errado! As mãos e pés do fantasma estavam algemadas. Ele disse ao Sr. Scrooge que, devido ao seu egoísmo e sua falta de gratidão, ele havia sido punido a andar pelo mundo algemado. E então, ele alertou para que o Sr. Scrooge não fizesse o mesmo. Vá embora cuidar da sua vida, seu morto! Você mereceu isso! Tudo bem, eu só queria avisá-lo. 3 fantasmas virão visitá-lo. Um deles lhe mostrará seu passado, o outro seu presente e o último deles vai lhe mostrar sua vida futura. O Sr. Scrooge não deu a mínima ao que havia acontecido e foi para sua cama dormir. Foi quando uma luz surgiu. Quando o Sr. Scrooge abriu seus olhos, viu o fantasma de uma criança. O fantasma dos últimos réveillons. O Sr. Scrooge estava em choque. Olá! Agora eu vou te levar para uma viagem para o passado. O que está acontecendo? Socorro! O fantasma o levou para o passado, quando o Sr. Scrooge era uma criança. E lá estava ele, pequenino, em sua infância. Ele e seus amigos decoravam uma árvore de Natal. Havia crianças em toda parte e muita diversão. Dava para perceber que a infância do Sr. Scrooge tinha sido bem feliz. Depois, o fantasma o levou para ver seus primeiros chefes de trabalho, quando era ainda jovem, sempre passando momentos felizes no trabalho e com a sua família. A esposa do Sr. Scrooge também estava lá. Eles estavam dançando e se divertindo muito. E então o fantasma levou o Sr. Scrooge aos réveillons de anos anteriores. Sua esposa chorava. A gente se divertia tanto antes. Você cuidava muito de mim. Agora você só pensa em dinheiro. Eu não tenho mais lugar na sua vida. Devemos nos separar. Não conseguindo ver essa cena tão triste, o Sr. Scrooge pediu ao fantasma para voltar para o presente. E, de repente, lá estava ele de volta à sua casa. Mas agora, um outro fantasma, com roupa verde e gigante, apareceu na frente dele. O Sr. Scrooge ficou ainda mais assustado. Era o fantasma daquele réveillon. Venha comigo e veja o que vai acontecer nesse ano novo. Antes que ele tivesse tempo de negar, lá estava ele na véspera de Ano Novo, na casa do seu ajudante. Era uma família muito pobre e com uma ceia muito simples. O Sr. Scrooge achava que todos da família o odiavam. Foi quando ele viu que estava completamente errado. O ajudante levantou e começou a falar. Eu quero agradecer o Sr. Scrooge
por ter me dado a oportunidade de ter um emprego e por sempre me pagar em dia. Nós temos o que comer graças a ele. Mesmo o Sr. Scrooge sendo malvado com seu ajudante, era incrível como ele conseguia ser grato ao Sr. Scrooge. Depois, ele viu a criança doente do seu ajudante, que ficava em uma cadeira de rodas. Ela era magrinha e doente. Sr. Scrooge ficou muito triste e com muita dó da criança. Essa criança está muito doente e não tem muito tempo. Depois de ouvir isso, a tristeza do Sr. Scrooge ficou ainda maior. Depois, o fantasma o levou para ver seus sobrinhos. Toda a sua família estava se divertindo muito e comendo. Havia até um lugar vazio, que era o lugar do Sr. Scrooge. Queria que o tio tivesse aqui com a gente. Ele não imaginava que iria ver isso. Ele sempre pensou que a sua família não gostava dele. Naquele momento, o fantasma disse ao senhor que era a hora dele morrer e mostrou 2 crianças que estavam embaixo da sua roupa. Elas eram tão magras e esquisitas que mais pareciam 2 esqueletos. Preste atenção nessas crianças. Elas são gananciosas e despreocupadas. Quando for a hora de você morrer, preste atenção especial ao garoto. O fantasma verde também desapareceu. Sr. Scrooge não entendeu ao certo o que ele estava querendo dizer. Mas, de repente, começou a ouvir o tic-tac do relógio. Era meia-noite. E dessa vez apareceu um fantasma mais esquisito ainda na frente dele. Era o fantasma do futuro. E levou o Sr. Scrooge ao seu próprio funeral. As pessoas estavam reunidas em seu túmulo, no cemitério. Sr. Scrooge ficou em choque quando viu a sua foto no túmulo. Ele viu as pessoas comentando sobre ele e em como estavam aliviadas com a sua morte. Naquele momento, o Sr. Scrooge percebeu que, com o tempo, ele havia ficado muito rabugento e que ninguém gostava mais dele. As pessoas que lhe deviam dinheiro ficavam felizes com a sua morte. Foi quando ele viu o túmulo do filho do seu ajudante, que, diferente do dele, estava cheio de flores. Ele não conseguia mais ficar vendo essa cena e pediu para voltar. Me leve de volta, por favor. Agora eu entendo. Eu vou mudar o jeito que eu vivo. Eu não vou ser aquele velho rabugento. Eu prometo a você. De repente, ele estava de volta à sua casa. E, felizmente, não era meia-noite ainda. E seu cachorro começou a latir. Sr. Scrooge percebeu, então, que ainda tinha tempo para mudar algumas coisas. E, muito feliz, resolveu sair de casa. Primeiro, ele foi no açougue. Ele comprou um lindo e grande peru e perguntou se poderia levá-lo à casa do seu ajudante. E então, ele comprou um brinquedo e perguntou se podia levá-lo para o filho doente do seu ajudante. E, finalmente, correu para a casa dos seus irmãos e passou a ceia junto com a sua família, comendo e se divertindo. Depois, ele fez questão de ajudar no tratamento da criança doente e cuidou como se fosse seu próprio filho. Ele ajudou os pobres e começou a tratar melhor as pessoas. E daquele dia em diante, ele nunca mais foi rude, egoísta ou rabugento com ninguém.